Olá a todos, este é um vídeo no Waifuísmo Sem Máscaras, onde apresento conceitos relevantes para a comunidade. Desta vez trago um tema controverso: a humanidade na pré-história, reflexões sobre dinâmicas sociais no Paleolítico. Se você gosta desse assunto, deixe seu like, comenta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. A pré-história, especialmente o Paleolítico, é um campo rico para interpretações sobre o comportamento humano, as dinâmicas sociais e as estruturas de poder nas primeiras sociedades humanas. Este período, que se estende desde o surgimento dos primeiros hominídeos até aproximadamente 10.000 antes da Era Comum, é caracterizado pela vida em grupos nômades e pela subsistência através da caça e coleta. Embora as evidências arqueológicas e antropológicas sejam limitadas, é possível especular sobre as relações de gênero e poder com base no comportamento de outros primatas que são nossos parentes evolutivos mais próximos. Sociedades tribais contemporâneas e vestígios fósseis também podem servir como ponto de partida para devanearmos sobre o misterioso e intrigante princípio da humanidade: patriarcado ou matriarcado? Muitas interpretações sobre o Paleolítico partem de premissas ideológicas modernas, o que pode enviesar as análises. A visão tradicional sugere que as sociedades eram dominadas por homens, patriarcado, baseando-se no fato de que os machos geralmente assumiam os papéis de caçadores e guerreiros. Contudo, há espaço para argumentar que essas sociedades poderiam ter sido marcadas por uma influência feminina significativa, ou até um matriarcado pesado, especialmente na escolha de parceiros e na organização social. Fatores como hipergamia, a tendência de fêmeas preferirem machos com maior status ou habilidades em grupo e a pré-seleção podem ter dado às mulheres uma influência determinante sobre quais homens teriam acesso à reprodução. Essa perspectiva sugere que o monopólio reprodutivo não era exercido exclusivamente pela força ou domínio masculino, mas também pela preferência feminina, resultando em um sistema mais complexo do que uma simples cópula forçada, ou coerção sexual generalizada, como sugerem alguns artigos com respaldo duvidoso. Aqui chegamos a uma questão intrigante: se a regra geral fosse o que creem algumas feministas, que espalham a narrativa citada anteriormente, comportamento se explica a questão da baixa taxa de sucesso reprodutivo masculina? Um dado interessante é que apenas cerca de 10% a 12% dos homens parecem ter contribuído para a ancestralidade genética durante o Paleolítico, comparado a uma proporção muito maior de mulheres. Como entusiasta da evolução das sociedades, comportamentos e hábitos humanos, arrisco cogitar que esse fenômeno pode ser explicado por uma combinação de fatores. 1. Mortalidade masculina elevada. Os homens enfrentavam riscos maiores devido à caça de grandes animais e confrontos intertribais. 2. Seleção sexual. As mulheres selecionavam ativamente parceiros mais dominantes e mais fortes, limitando a reprodução de homens menos favorecidos socialmente. 3. Dinâmicas pós-conflito. Em situações de conquista tribal, os homens derrotados eram frequentemente mortos, enquanto as mulheres sobreviviam e se uniam aos vencedores, ampliando o fosso entre o sucesso reprodutivo masculino e feminino. Se a reprodução masculina fosse baseada apenas em força ou coerção, seria esperado que mais homens tivessem tido descendentes. No entanto, as evidências sugerem que as escolhas femininas foram cruciais, o que reflete um modelo mais matizado de interação social. Comportamento de procriação e prostituição no Paleolítico. Comparações com chimpanzés e outras espécies de primatas oferecem uma janela interessante para o comportamento humano ancestral. Nos chimpanzés, fêmeas mais jovens tendem a preferir machos dominantes, enquanto as mais velhas recorrem a estratégias de troca sexual com machos subordinados para garantir acesso a recursos ou proteção. Esse padrão pode ter ocorrido também em sociedades humanas do Paleolítico. Se esse modelo for aplicado, os machos menos dominantes poderiam ter acesso sexual negociado, mas apenas com mulheres menos férteis ou pós-reprodutivas. Isso manteria o status quo no grupo,
evitando revoltas entre os subordinados e garantindo a estabilidade da hierarquia social. Digamos que isso teria sido um paleolítico miqueísmo. A baixa taxa de reprodução masculina, combinada com a ausência de evidências sólidas de golpes internos em grupos tribais, pode reforçar essa teoria. Aviso importante: esta e muitas outras teorias estarão no pack de postulados que serão lançados no fim deste ano lá no Hotmart do Coruja do Carvalho. Aguardem que vem coisa boa. Implicações e reflexões. Essas dinâmicas desafiam algumas narrativas modernas que apresentam as sociedades paleolíticas como exclusivamente patriarcais ou marcadas por coerção sexual sistemática. Embora o comportamento coercivo possa ter ocorrido em algumas situações, ele parece ter sido a exceção, e não a regra, no panorama geral. Além disso, as relações de gênero no Paleolítico estavam profundamente entrelaçadas com as necessidades de sobrevivência e organização social, o que dificultava modelos rígidos de domínio unilateral. Mulheres e homens desempenhavam papéis complementares e interdependentes, ainda que em contextos de desigualdade biológica e social. Conclusão: o Paleolítico oferece uma lente fascinante para refletir sobre a complexidade das interações humanas. Longe de serem sociedades marcadas exclusivamente por patriarcados opressivos ou matriarcados absolutos, as primeiras comunidades humanas provavelmente operavam em sistemas híbridos, nos quais o poder e a influência eram distribuídos de forma dinâmica, envolvendo tanto a força quanto a escolha. Essas interpretações são, no entanto, especulativas e devem ser constantemente revisadas à luz de novas descobertas arqueológicas e antropológicas. Isso foi tudo, pessoal, eu fico por aqui e até a próxima.